Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos irmãos, em 2 Samuel, capítulo de número 20. Amém? Quero ler alguns versos com os irmãos a partir do verso 16. 2 Samuel, capítulo 20, a partir do verso 16. Amém, irmãos? Então, 2 Samuel, capítulo 20, a partir do verso 16, diz assim: Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos nesta manhã. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, mais uma vez nesta manhã para louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar na sua presença, sentindo aqui a glória de Deus neste santuário e ouvindo a voz do Senhor falar conosco. Bem, agradecemos a Deus pelo departamento da Escola Bíblica Dominical, que tem sido um pilar, uma coluna da Igreja do Senhor na face dessa terra. Através dela, Deus tem levantado obreiros, Deus tem levantado profetas, professores, professoras, missionários, missionárias. Deus tem formado homens, mulheres, jovens, crianças para semear, para pregar a sua palavra na face da terra. Bem? Que Deus continue a abençoar a Escola Bíblica Dominical, todos aqueles que têm se esforçado para trabalhar para essa tão grande obra, todos aqueles, meus queridos irmãos, que têm dado crédito, que têm se esforçado para vir aprender na Escola Bíblica Dominical. Bem, nós sentimos falta, irmãos, de muitos irmãos nesta manhã, muitos que aqui poderiam estar e não estão. Com certeza, eles ouviram o chamado, do nosso pastor Elifelete, para que aqui nós estivéssemos nesta manhã, adorando a Deus, jejuando ao Senhor, consagrando as nossas vidas a Deus. Com certeza ouviram o chamado para, nós podemos assim dizer, para esta batalha, o tocar da buzina do nosso pastor. Então nós entendemos, irmãos, que aqui não estão, com certeza não estão jejuando nesta manhã, com certeza não estão orando a Deus no seu lar, com certeza, meus queridos irmãos, não estão, nós podemos assim dizer, batalhando conosco nesta manhã em favor desta obra. E amanhã, irmãos, faça sol, faça chuva,
chova água, chova canivete, vão estar todos ali no ponto da caminhoneta, nos seus carros, os metros, apanhando, irmãos, o transporte necessário para ir para os seus trabalhos. Preocupamos tanto, está certo, nós temos responsabilidades e temos que preocupar. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer da obra do Senhor. Nós não podemos esquecer do Deus ao qual nós servimos, que nos fortalece, que nos dá graça, que nos dá saúde, que guarda as nossas vidas, meus queridos irmãos. Então nós temos que ser equilibrados. Nós temos, meus amados irmãos, de fazer aquilo que é pertinente às coisas desta terra, mas nós não podemos deixar de lado, ou esquecer, ou negligenciar aquilo que é espiritual, aquilo que nós vamos levar o dia em que nós partirmos desta terra. Amém? Mas graças a Deus pela sua vida, que aqui está nessa manhã, que ouviu o chamado, que dentro das suas necessidades está jejuando, está apresentando a Deus as necessidades da obra. O pastor, no domingo passado, ele reuniu aqui com os professores da Escola Bíblica Dominical, aqueles que puderam estar, e o pastor, ele fez um pedido especial em que nós estivéssemos intercedendo, cada um pela sua classe, cada um pela sua turma. Ele pediu, meus queridos irmãos, para os professores que estão trabalhando, com as classes do 0 até a nossa juventude, que estejam intensificando a intercessão por cada uma destas vidas, porque nós vemos que o inimigo, ele fica rodeando o arraial de Deus e ele vai mudando as suas estratégias, ele vai mudando a sua maneira de atacar. E onde ele achar uma brecha, meus queridos irmãos, pode ter certo que ele vai tentar fazer alguma coisa ali naquela brecha. Bem? Então oremos, irmãos, pela vida das nossas crianças. Oremos, meus queridos irmãos, pela vida dos nossos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes e da nossa juventude. Bem? Meus irmãos, eu tenho aqui, li com os irmãos nesta manhã, uma palavra, vai ser rápida, eu não vou prender muito tempo os irmãos aqui nesta manhã, mas eu li uma palavra muito conhecida dos irmãos, está falando de uma mulher sábia que ela vivia dentro de Israel. Era, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada não menciona o seu nome, mas ela tinha destaque dentro da sua cidade, e ela mostra para nós, dentro daquele pequeno contexto, dentro de a sua pequena participação dentro da obra de Deus em que ela é mencionada, nós podemos entender que verdadeiramente ela era uma mulher sábia, era uma mulher, meus queridos irmãos, que ela tinha, pela sua sabedoria, um certo destaque ali naquela cidade em que ela vivia. Mas, meus irmãos, antes de nós falarmos, de nós entrarmos diretamente neste contexto desta mulher, eu vi um pregador outro dia dizer, meus queridos irmãos, que às vezes é um erro da parte do pregador, quando ele lê um texto e às vezes, meus amados irmãos, ele não explora o texto, ele só faz referência ao texto no momento em que ele faz a leitura com a igreja. E eu também já ouvi, meus amados irmãos, outros pregadores, a quem nós estimamos, a quem nós aprendemos, a quem nos ajudou a formar, que o pregador pentecostal é assim, ele lê no texto, ele sai fora do texto e às vezes ele não volta no texto, amém? E eu quero, meus irmãos, nesta manhã, acreditar, se isto vier a acontecer, eu quero acreditar isso, talvez a minha fraca comunhão com Deus, às vezes o meu fraco conhecimento da Bíblia Sagrada, se eu não voltar no texto lido, mas o meu objetivo aqui nesta manhã meus irmãos, pregar para a igreja aquilo que o Espírito de Deus colocar no meu coração. O certo é, meus irmãos, que há tempos que este texto, ele vem falando ao meu coração, ele vem fervendo no meu coração, e de quando em vez eu passo por ali, eu não fiz um esboço, meus amados irmãos, eu não anotei nada no papel, não por falta de tempo ou por negligência, é porque quando eu li o texto, nada veio ao meu coração no sentido de anotar. Meus amados irmãos, quantas vezes eu já subi nessa tribuna sem
meus amados irmãos, uma mensagem da parte de Deus, não por não orar, não por não buscar, mas quando eu tomei o microfone, quando eu assumi aqui este púlpito, Deus então Ele me revela a sua palavra, porque Ele é que conhece a necessidade da igreja. Eu tão somente sou, meus amados irmãos, um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e salvar a sua vida. Nós encontramos o contexto, meus amados irmãos, desta mulher, que nós não sabemos o seu nome, tão somente, meus amados, nós sabemos a cidade em que ela morava, que chama-se Abel Bet Maaca. É a única informação que a Bíblia Sagrada nos traz a respeito desta mulher. Nós não sabemos se ela era pobre, se ela era rica, nós não sabemos se ela era casada, se ela era solteira, se ela era viúva, se ela tinha família ou se ela era sozinha dentro daquela cidade. Mas esta mulher, meus amados irmãos, ela aparece em um contexto de extrema dificuldade dentro de Israel. Irmão, eu quero começar esta mensagem dizendo para nós aqui neste lugar que os planos de Deus para a minha vida e os planos de Deus para a sua vida, eles são perfeitos. Eles são, meus queridos irmãos, traçados nos milímetros, se nós podemos assim imaginar. Deus, quando Ele traça, quando Ele programa alguma coisa para a minha vida, quando Ele programa alguma coisa para a sua vida, não existe erro, não existe recorte, não existe, meus queridos irmãos, atalho. Deus, Ele é perfeito, e perfeito é o planejamento dEle para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos, somos nós que erramos, somos nós que tomamos decisões erradas, somos nós que fazemos aquilo que é contrário ao desejo e à vontade e ao planejamento de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós nos encontramos em dificuldades, nós nos encontramos em situações difíceis, nós nos encontramos em becos sem saídas, não porque Deus planejou mal, não porque Deus não conhece o futuro, não porque Deus, meus queridos irmãos, Ele foi apanhado de surpresa, não, é porque nós colocamos as nossas mãos no plano que Deus fez para mim e no plano que Deus fez para você. É porque nós saímos da direção daquilo que Deus, Ele tem planejado para mim e Ele tem planejado para você. Meus amados irmãos, Deus, Ele fez um plano glorioso. Deus, Ele fez um plano maravilhoso. Deus, meus amados irmãos, após a queda do homem, passou-se centenas de anos, mas Deus, Ele tinha um plano concreto de salvação. Deus, meus irmãos, em meio a este plano, Ele pega Abraão, tira da sua terra, tira do meio do seu povo, e Deus então estabelece Abraão dentro da terra de Canaã, uma terra, meus amados irmãos, que era desconhecida, mas era a terra que Deus havia escolhido. Para que Deus havia escolhido, meus queridos irmãos? Nós no presente, na hora que Deus nos coloca, que Deus nos chama, que Deus muda a nossa vida, nós não entendemos o plano de Deus. Nós passamos, meus amados irmãos, por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, por momentos de tribulação, mas as mãos de Deus, ela vai sempre estar estendida sobre as nossas vidas, a controlar o nosso viver. Quantas vezes nós não compreendemos as covas que nós passamos, quantas vezes nós não compreendemos o deserto que nós passamos, quantas vezes nós não compreendemos os momentos de adversidade que nós passamos, mas eu quero te dizer, olha, não abra a tua boca, não murmure contra Deus. Eu quero te dizer, proste diante de Deus, humilhe-te diante de Deus e aceite o plano de Deus para a sua vida. Deus, Ele havia feito um plano glorioso, que era plantar Israel ali dentro de Canaã, como Ele plantou, porque Deus, meus amados irmãos, Ele escolheu para si uma nação, para que através dessa nação o seu nome fosse glorificado, para que através dessa nação outras nações, outros povos, outras pessoas, elas fossem alcançadas. Deus escolhe a Israel porque Ele queria um povo que o adorasse, meus queridos irmãos, porque o mundo havia virado as costas para Deus. O mundo já não adorava a Deus como no princípio. O povo, o mundo, a humanidade, ela tinha saído, ela tinha deixado o plano original que Deus havia traçado para as suas vidas. Deus então vai
Ele escolhe, ele forma essa nação através de Abraão. E Deus então escolhe Canaã, como nos diz a Bíblia Sagrada, o centro da terra. Deus então escolhe a Canaã como a terra para plantar aquela nação. O plano de Deus era perfeito, o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus foi glorioso, o plano de Deus é glorioso. Deus então ele vai e planta a Israel ali dentro daquela nação. Muitas coisas aconteceram, os irmãos muito bem sabem. Nós não queremos entrar nesta manhã, nesta tarde, nesse contexto, em tudo aquilo que aconteceu, desde a entrada de Abraão naquela terra, desde a ida deles para a terra do Egito, desde a volta, quando se passou o tempo de Josué, o tempo de Moisés, o tempo dos anciãos, passou-se, meus queridos irmãos, o tempo de todos os juízes, passaram-se os profetas. Então nós encontramos Deus dentro da sua vontade, dentro do seu plano, ele instaurando a monarquia dentro de Israel. Deus, meus queridos irmãos, levantando, conforme foi lido aqui nesta manhã, Deus levantando alguém para poder reger, para poder governar o seu povo, e através, meus queridos irmãos, da sua descendência, Deus então, ele plantar e permanecer plantada a nação de Israel ali dentro de Canaã, e através da descendência deste homem, que foi Davi, nascer o Salvador do mundo. Este foi o plano glorioso e concretizado da parte de Deus. Mas aqui nós encontramos a nação de Israel plantada dentro de Canaã. E nesse contexto, meus queridos irmãos, que nós lemos desta mulher, que ela é chamada como uma mulher sábia, ela aparece num contexto de extrema dificuldade, porque conforme eu disse para os irmãos, o plano de Deus ele é perfeito, o plano de Deus não tem erro. Nós, meus queridos irmãos, é que erramos dentro da trajetória e dentro daquilo que Deus planeja para nós. Irmãos, quantos de nós seríamos mais felizes? Quantos de nós, meus queridos irmãos, enfrentariam menos dificuldade se nós não saíssemos fora daquilo que Deus tem planejado para a minha vida e dentro daquilo que Deus ele tem planejado para a sua vida? Observa a vida de José. Deus, ele tinha um plano glorioso, ele tinha uma chamada gloriosa para a vida de José. Deus tinha que mandar José na frente. Deus tinha, meus queridos irmãos, de estabelecer alguém que o servia lá dentro da terra do Egito. Mas José, meus amados irmãos, ele não contava com deserto. José, ele não contava com cova. José não contava de ser levado algemado, meus queridos irmãos, para a terra do Egito. José não contava em ele ser ali levado para um mercado de escravos, aquele que era o filho preferido, aquele que sabia, porque Deus havia mostrado para José em sonhos que Deus tinha um plano para a sua vida, que Deus tinha uma chamada. E esta chamada na vida de José, José entendeu que ela era diferente da vida dos seus irmãos. José sabia que Deus ia fazer algo grandioso na vida dele. Mas Deus, meus amados irmãos, ele tem os caminhos preparados para a minha vida. E Deus, ele tem os caminhos preparados para a sua vida. É bater cabeça, é bater de encontro com a vontade de Deus. Eu prego nesta manhã, inspirado pelo bendito, pelo santo e pelo glorioso Espírito de Deus. Não saia da direção daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Pode estar difícil no momento presente, pode estar com muitas dificuldades na hora presente, mas eu quero te dizer, olha, espera o final daquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Espera a concretização da obra daquilo que Deus tem na sua vida. Marcha no momento da luta, marcha no momento da dificuldade. José caminhou mais de 1000 quilômetros algemado. José caminhou não como filho, mas José caminhou como escravo. José chegou no Egito não numa grande carruagem. José não chegou no Egito, meus queridos irmãos, como um homem ovacionado, mas José chegou no Egito como escravo, e ele foi trabalhar como servo, mas ele não esqueceu que Deus
tinha um plano específico para a sua vida. E José, meus queridos irmãos, ele permaneceu firme dentro daquilo que Deus havia estabelecido para a tua chamada. Eu quero te dizer para você que nesta tarde adentrou aqui neste santuário, olha, você está dentro do plano de Deus. Deus não errou com você. Deus não te chamou na hora errada. Deus, ele não te colocou no país errado. Deus não te colocou na cidade errada. O momento é de luta, o momento é de dificuldade, mas eu quero te dizer, olha, você está estritamente no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Porque Deus, por sua misericórdia, Ele está alcançando vidas e corações aqui nesta manhã. Você que deu crédito em estar aqui nesta manhã, Deus, Ele está respondendo a tua oração. Deus, Ele está respondendo às tuas indagações. Eu quero te dizer, você não vai ser envergonhado, você não vai ser humilhado, você não vai ser derrotado, porque aquele que está dentro dos planos de Deus, ele é vencedor. Ele triunfa. Ele triunfa. Permaneça firme. Permaneça firme no dia do deserto. Derás tu e cantarás. Permanece firme no dia da adversidade. Se o dia de adversidade para a tua vida é hoje, então eu quero te dizer, caminha dentro da adversidade, dentro da dificuldade. Porque a vitória ela vai chegar. Aquilo que Deus tem planeado para a tua vida vai se concretizar. Vai se concretizar. Porque a Bíblia Sagrada fala, meus queridos irmãos, que a igreja do Senhor, ela não caminha por vista, ela caminha por fé. E ter fé, meus queridos irmãos, é enxergar aquilo que não existe. Ter fé, meus queridos irmãos, é caminhar experimentando a fidelidade de Deus dia após dia. Sabendo que Ele é Deus para prometer e que Ele é Deus para cumprir. Sabendo que Ele é Deus para planear, mas Ele é Deus para concretizar. Quem é que dava crédito para uma mulher estéril? Quem é que dava crédito para uma mulher idosa? Mas Deus deu. Deus deu. Deus deu. Deus não chamou Agar, mas Deus chamou Sara. Deus não chamou Penina, mas Deus chamou Ana. Para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado. Deus falou, vem Abraão, vem Sara, porque eu tenho obra, porque eu tenho chamado, porque eu tenho plano. Mas eu não posso, mas eu não posso, mas eu não posso. Deus não está te perguntando se você pode. Ele sabe que nós não podemos, mas Ele pode. Por isso é que Ele chama. Aí a Bíblia Sagrada, então, meus queridos irmãos, ela mostra para nós. A Bíblia Sagrada, então, ela mostra para mim e para você. Que esta mulher, ela foi chamada num contexto extremamente difícil. Se nós observarmos, meus amados irmãos, Davi, ele foi um homem chamado por Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra, meus amados, que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia, então, quando nós começamos a observar esse contexto, quando eu digo para os irmãos que os planos de Deus são perfeitos, alguns estudiosos chegam a dizer para nós, meus amados irmãos, que quando Deus chamou a Davi, 8 anos antes de Davi nascer. 8 anos antes de Davi nascer. Quem é que pode fazer isso? Hã? Quem pode fazer isto, a não ser o dono da vida? Aquele que detém nas suas mãos todo o poder. Chamar alguém, meus queridos irmãos, que ainda nem tinha sido formado no ventre. Quem é que pode? A não ser Deus.
A Bíblia Sagrada fala que então Deus, ele chama Davi. E quando nós observamos, meus amados irmãos, a palavra de Deus, se você for lá para o capítulo 5 deste livro, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada mostra para nós que Davi, ele é constituído rei sobre todo o Israel. Davi, ele tinha sido constituído rei sobre Judá lá em Hebrom. Mas após a morte de Saul, Deus então ele leva Davi a assumir toda a liderança de Israel. Davi é colocado então como rei. Se você, meus queridos irmãos, for para o capítulo 6 deste mesmo livro, nós vamos encontrar Davi, ele trazendo a arca da aliança e colocando ela dentro de Jerusalém. O que a nação de Israel mais desejava, passados-se muitos anos, era ter a arca da aliança, a presença de Deus dentro de Israel. Nós encontramos no capítulo de número 6, Davi realizando esta proeza. Quando nós vamos, meus queridos irmãos, para o capítulo 7 deste mesmo livro, nós encontramos Davi nascendo no seu coração. Irmãos, isso aqui eu acho lindo, glorioso. Isso aqui chama-se visão espiritual. Isso aqui, meus queridos irmãos, mostra para nós, o crente, que ele quer que constantemente o nome de Deus seja glorificado. Não foi Deus que disse para Davi, não foi Deus que falara, que revelara para Davi, mas esse foi um sentimento nobre que nasceu dentro do coração de Davi. Para você pensar. Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós, meus amados irmãos, só vamos para aquela passagem em que Deus falou assim: Davi, você não vai construir casa para mim porque você derramou muito sangue. Você, em outras palavras, você guerreou muito, você matou muita gente. Mas, meus irmãos, nós temos que atentar para este sentimento nobre que houve no coração de Davi. Edificar uma casa, edificar um templo para Deus. Davi achou muito pouco ele morar naquelas casas lindas, maravilhosas, ricas, enquanto a arca de Deus ela estava lá debaixo de uma lona, debaixo de uma tenda. Davi queria mais. Aí nós continuamos observando a trajetória de Davi. Você vai para o capítulo número 8, Davi, ele conquista muitas nações dentro de Israel, nas cercanias de Israel. Davi vence muito dos seus inimigos. Quando, meus queridos irmãos, você vai para o capítulo de número 9, Davi ele está mostrando a sua bondade para com um dos filhos de Jonatas. Nós vamos observando o coração deste homem, que era um coração, que era segundo o coração de Deus. Nós observamos, meus amados irmãos, no capítulo de número 10 desse mesmo livro, Davi, ele derrotando os amonitas e os sírios, inimigos de Israel. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 11, nós encontramos Davi cometendo o maior erro da sua vida. Davi cometendo o maior erro da sua vida. Aquele mesmo homem, meus queridos irmãos, que ele arrancava a sua espada para defender o nome de Deus e para defender a terra de Israel. Aquele mesmo homem, meus queridos irmãos, que nós encontramos lá no princípio do seu ministério, aos 17 anos de idade. Um homem que parece, meus amados irmãos, ainda não sabia manejar muito bem uma espada. Mas ele manejava como ninguém uma funda. Terasto e cantarasto e canturé piantalas.
Quando ele levanta a sua voz naquele arraial e diz assim: olha, quem é este incircunciso para blasfemar contra o Deus de Israel? Aquele mesmo homem que arranca ali a sua funda para derrotar aquele que havia afrontado o nome do Deus vivo, o Deus de Israel. Este mesmo homem que salmodiava a Deus no intervalo das suas lutas e das suas batalhas. Nós encontramos ele no capítulo de número 11, cometendo, meus queridos irmãos, o maior erro da sua vida. Por isso é que eu digo, meus irmãos, e o cerne desta mensagem, dessa simples mensagem, que daqui a pouco eu vou estar encerrando, os planos de Deus para nós é perfeito. Nós é que erramos. Aí a Bíblia Sagrada fala que no capítulo 11 deste livro, eu estou desenhando para os irmãos o contexto desta mulher sábia. No capítulo 11, meus queridos irmãos, deste mesmo livro de 2 Samuel, a Bíblia Sagrada fala para nós que Davi, pelo fato de no tempo da guerra ele não ter ido guerrear, ele observou Batseba e ele adulterou com ela. O erro grotesco que Davi cometeu dentro daquilo que Deus havia planejado para a sua vida. A irmã Lourdes sempre diz assim: olha, Deus está trabalhando hoje para fazer algo muito maior no dia de amanhã. Aqui, meus irmãos, Deus, Ele está desenhando, Ele está concretizando aquilo que Ele disse lá no jardim do Éden: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus aqui, Ele está concretizando o seu plano. Mas em meio ao plano que Deus tinha, Davi, ele comete um erro. Davi, meus amados irmãos, ele adultera com Batseba. E pelo fato, meus queridos irmãos, de Davi ter adulterado com Batseba, para ele tentar arranjar a situação, ele teve que matar, ele teve que assassinar a Urias, um dos seus homens de batalha, um dos seus homens de guerra. Davi teve que eliminar, porque Davi quis fazer um adendo, Davi quis fazer uma crescente no plano que Deus tinha para a sua vida. E isto, meus queridos irmãos, não funciona. Isso não funciona. Não queira meter a tua mão no plano de Deus para a sua vida. Não queira. Não ouse. Se você está colocando, o Espírito de Deus está te falando nessa manhã: tira a sua mão daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Tira, chega de você meter a sua mão no plano de Deus para a sua vida. Aí Davi, ele quis, mas é assim, irmãos, o plano de Deus, ele não aceita adendo. O plano de Deus, ele não aceita crescente. O plano de Deus, ele não aceita a nossa mão. O plano é de Deus e de mais ninguém. Vai pegar uma planta de uma casa, vai pegar um projeto qualquer de construção, seja civil, seja qualquer for o tipo de projeto, e tenta adulterar para você ver se o autor do projeto ele vai aceitar. E por que é que Deus ele vai aceitar nós colocarmos as nossas mãos no que Ele tem planejado para nós? Deus não aceita. Aí então, meus amados irmãos, muitas dificuldades vieram para a vida de Davi, porque ele
acrescentou algo no plano que Deus tinha para a sua vida, mas não era plano de Deus para que aquilo acontecesse no seu viver. E Davi ficou caladinho. Davi cerrou a sua boca, Davi não falou com ninguém, mas aquele que sonda todas as coisas, aquele que sabe e conhece todas as coisas, nada furta ao teu olhar, nada. Sabe aquilo que você pensou lá no seu travesseiro? Que ninguém ouviu? Que sua esposa, que seu esposo, que seu pastor, que o seu melhor amigo não sabe? Eu quero te dizer, Deus sabe. Deus sabe. E é por isso que Ele está falando aqui nesta manhã. Porque Ele ouviu o seu pensamento. Deus ouviu o seu pensamento. Isso que você está planejando não está nos planos de Deus para a sua vida. Aí a Bíblia Sagrada fala para nós, meus queridos irmãos, que então Davi ele começou a colher as consequências para a sua vida daquilo que ele colocou no plano que Deus tinha para ele. Deus não tinha Batseba para Davi. Deus disse a Natan, agora você vai lá e você vai repreender a Davi. Você vai dizer para ele o que é que eu já dei para ele. Eu já dei para ele esposas, eu já dei para ele concubinas, o que mais que ele está querendo? Eu não tenho Batseba para a vida dele. Eu não tenho mais um filho para a vida dele. Batseba tem esposo. E diz para ele que ele pecou. E que ele assassinou. E eu vou cobrar dele. Aquilo que ele fez às ocultas, todo Israel vai saber. Vai acontecer dentro da casa dele. Irmãos, essa palavra é pesada, mas Deus está alertando pessoas aqui nesta manhã. E eu tenho a responsabilidade de entregar na íntegra aquilo que Deus está falando. Você pode dizer, como eu já ouvi por algumas vezes, que eu prego duro, que eu falo duro, que parece que eu não amo, que parece que eu não tenho dó. Eu tenho dó sim, de amanhã eu não ver você lançado lá no inferno, onde você já não tem mais chance para a sua vida, de ver você amanhã todo arrebentado, porque no dia de hoje eu não falei aquilo que Deus falou, eu entregar para a igreja dele, aqui neste lugar. Sobre as minhas costas, sobre as minhas mãos, não vai cair o teu sangue. Porque eu não quero ver você amanhã todo arrebentado aí do lado de fora. Aí Davi começou a colher as ações. Ele começou a colher as consequências da sua atitude. Aí, meus queridos irmãos, no capítulo número 12, nós encontramos Natan, ele repreendendo a Davi. Eu estou trazendo para os irmãos o contexto, a situação que esta mulher estava inserida. Um contexto conturbado, um contexto, meus queridos irmãos, politicamente falando, conturbado. Um contexto, meus queridos irmãos, familiar de Davi, conturbado. Estava Israel vivendo uma tragédia nacional. A casa do rei estava sofrendo convulsões. A casa do rei estava sofrendo embates. A casa de Davi estava passando por problemas seríssimos. O problema estava instaurado dentro do palácio real. Davi cuidava muito bem de Israel.
Davi defendia com unhas e dentes a Israel. Davi venceu os maiores inimigos de Israel. Mas Davi, ele não conseguiu vencer a si mesmo. A Bíblia Sagrada fala para nós, meus queridos irmãos, que mais é o longânimo do que o forte. Que mais é aquele que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. É assim que Provérbios nos explica. Nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Por isso é que Jesus falou, olha, aquele que quiser me seguir, foi falado aqui ontem, renuncie-se a si mesmo. É pessoal. O problema não está com o da direita nem com o da esquerda, está conosco mesmo. Está conosco mesmo. Nós temos que deixar dessa hipocrisia. Eu estou pecando porque fulano peca. Deus fala que é individual. Resolva o teu problema com Deus e não culpe o da direita e nem culpe o da esquerda, porque vai ficar o da direita e o da esquerda e vai ficar você também. Posicione-se nessa manhã. Tome posição nessa manhã. Aparecendo culto terça-feira, mas é a voz de Deus que está soando nesse lugar. É o contexto que ele está vivendo. Aí Davi, meus queridos irmãos, o homem segundo o coração de Deus. O homem, meus amados irmãos, que até hoje, você pode pegar qualquer juiz, você pode pegar qualquer sacerdote, você pode pegar qualquer profeta dentro de Israel hoje. Vai lá para você ver. Veja lá qual nome que é maior do que o nome de Davi. Nem o de Cristo, porque eles não aceitaram a Cristo como Messias. Eu não estou falando da igreja. Para nós, o maior nome, soberano, acima de todas as coisas, assim nos diz a Bíblia Sagrada, o nome que é sobre todo nome, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, puro, santo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Nenhum nome lá dentro de Israel, meus irmãos, a não ser aqueles que converteram ao cristianismo, é maior do que o nome de Davi. Eu estou falando de Davi. Aí a Bíblia Sagrada fala que então o vento, a Bíblia Sagrada fala para nós em Provérbios que aquele que dentro do seu lar ele planta vento, ele colhe tempestade. Aí a Bíblia Sagrada mostra para nós que então as perturbações entrou dentro da família de Davi. Irmãos, não era para Davi ter sofrido perca de filho. Não era para a morte ter entrado dentro da casa de Davi. Não era para a rebelião, meus amados irmãos, ter entrado dentro da casa de Davi. Isso aconteceu porque Davi errou dentro daquilo que Deus havia planejado para a sua vida. Foi porque Davi fez aquilo que ele não devia ter feito. Quando você vai para o capítulo número 13, a Bíblia Sagrada fala que Aminon, irmãos, e se você entender uma coisa, quando Davi ele estava em Hebrom, quando ele era rei de Judá, ele teve para lá 6 ou 7 filhos, não me recordo agora, né? E Davi nunca teve problemas entre os seus filhos. Os problemas começaram quando Davi errou dentro daquilo que Deus havia planejado para ele. Às vezes, isso acontece com a nossa vida. Nós passamos por situações e por problemas que nós não sabemos porquê, mas é porque nós estamos com as mãos naquilo que Deus planejou para nós. Aí a Bíblia Sagrada fala que Aminon, ele vai e comete incesto com a sua irmã Tamar. Quando você vai, meus queridos irmãos, para ainda nesse mesmo capítulo de número 13, irmãos, aquilo que nenhum pai deseja,
Aquilo, meus queridos irmãos, que Deus guarde as nossas vidas. A Bíblia Sagrada fala que um dos filhos de Davi se levanta contra o seu próprio irmão e mata. Irmãos, tem coisas que nós cometemos na nossa vida, dentro daquilo que Deus planejou para nós, que não tem conserto. Nós vamos colher as consequências até o final da nossa vida. Não tem conserto. Então nós temos que parar para pensar no dia de hoje. O que é que eu posso fazer no dia de hoje? O que é que eu posso fazer? Ou o que é que eu estou fazendo de errado que vai interferir no plano de Deus na minha vida? Davi não precisava passar por isso aqui. Aquilo já foi um escândalo dentro de Israel. Aminon estuprar a sua própria irmã. A Bíblia é que não relata, mas nós temos a capacidade de parar e pensar. Aí a Bíblia Sagrada fala para nós, meus irmãos, que não bastasse isto, passado 2 anos, quando tudo parecia que estava calmo dentro de Israel, Absalão se levanta para vingar a sua irmã e assassina Aminon. Mais uma desgraça se abate sobre a casa de Davi. E eu digo mais uma vez, Davi não precisava passar por isso. O que é que nós estamos fazendo no dia de hoje que vai trazer graves interferências para o plano de Deus na nossa vida no dia de amanhã? Aí a Bíblia, meus amados irmãos, fala para nós que Davi, Absalão foge para a casa do seu avô, permanece por lá, meus queridos irmãos, por 3 anos. Vai para a casa do seu avô, que era um homem ímpio. Era, meus queridos irmãos, nós podemos assim dizer, não servia ao Deus que Davi servia. Absalão foi para lá. 3 anos depois ele volta. E aquilo que Davi, meus queridos irmãos, nunca esperava. Que Davi nunca esperava acontecer. Que o seu filho se rebeliasse contra ele. Agora para pensar nessa situação. Às vezes, nós lemos a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, e nós achamos que Deus deixou isso aqui para nos entreter. Que Deus deixou a palavra escrita, meus amados irmãos, para nós nos enchermos de conhecimento. Deus deixou a Bíblia Sagrada, Deus deixou essa história aqui real, verdadeira, acontecida, para que dela nós possamos tirar lições e aplicá-las na nossa vida. Para que nós venhamos, meus amados irmãos, ter uma vida espiritual abundante e de resultados. A Bíblia Sagrada fala que Absalão volta. Ele, de uma certa forma, ele faz um conchavo com Joabe. E Joabe consegue novamente estreitar os laços entre pai e filho. Entre pai e filho. Mas, meus amados irmãos, o preço que Davi ainda havia de pagar pelo seu erro cometido no passado, ainda seria muito caro. Por ele ter colocado as mãos no plano que Deus tinha para a sua vida.
Certo? A Bíblia Sagrada fala que Absalão, seu filho, se rebeliou contra o seu próprio pai. E a Bíblia Sagrada, então, meus amados irmãos, no capítulo de número 15, a Bíblia Sagrada mostra para nós que desta vez Davi, ele não estava enfrentando um inimigo externo. Davi estava enfrentando um inimigo interno. O problema de Davi estava dentro da sua casa. Aí a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, mostra para nós no capítulo número 16, né, que Davi ele é enganado, que Davi, meus queridos irmãos, ele é traído. No capítulo número 17, Davi, meus amados irmãos, através das mãos do seu amigo Hussai, ele recebe um livramento da parte de Deus. E quando, meus amados irmãos, nós entramos então para o capítulo de número 18, a Bíblia Sagrada mostra para nós que Absalão, então, ele é assassinado. Davi, ele não contava com isso. Mas Davi, ele estava cercado de pessoas, meus queridos irmãos, que ajudavam Davi de um lado, mas atrapalhavam Davi de outro. Certo? Joabe, meus queridos irmãos, ele era um homem guerreiro, era um homem corajoso, destemido, mas Joabe também era um homem de coração mau. Joabe, meus queridos irmãos, era um homem de coração sanguinário. Joabe não tinha dó de ninguém. Joabe, ele era primo primeiro de Davi, certo? E ele era primo segundo de Absalão. A Bíblia Sagrada fala que Joabe, covardemente, ele mata a Absalão. A Bíblia Sagrada fala para nós que Absalão, ele tinha um cabelo muito grande, bonito. Dá até o peso do cabelo de Absalão, quando ele cortava o seu cabelo. Quando ele passa ali debaixo de um carvalho, assim nos mostra a Bíblia Sagrada, ele ficou preso pelo seu cabelo. O mulo dele andou, ele ficou pendurado. Ele estava totalmente sem defesa. E Joabe havia recebido um conselho da parte de Davi. Olha, tem cuidado com o jovem Absalão, não faça nada com ele. Traga ele em vida aqui para nós. Chega um moço e diz para Joabe: olha, Joabe, o jovem Absalão está nesta e nesta condição. Joabe diz assim: olha, eu era obrigado agora a te dar, não lá, ele especifica lá uma quantidade de moedas e ainda te dá um cinto se você tivesse exterminado com Absalão. Ele falou: mas nós ouvimos muito bem o conselho que Davi deu para você, para não fazer nada com Joabe. A Bíblia Sagrada fala que Joabe, ele pegou 3 flechas, irmãos, bastava uma. E com essas 3 flechas, ele transpassou o coração de Absalão. Sem nenhuma chance de defesa. Irmãos, todas estas consequências, todas essas atrocidades, elas aconteceram porque Davi interferiu naquilo que Deus tinha abençoado. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, irmãos. Elas vão gerar consequências que algumas delas não terão conserto. Elas não terão conserto. Irmãos, aí a Bíblia Sagrada mostra para nós que Davi, então, ele vai voltar para dentro de Jerusalém. Absalão foi vencido, Israel saiu. Irmãos, eu não tenho mais tempo, eu já preciso encerrar. Coloque sobre os seus pés, eu tenho 3 minutos. Coloque sobre os seus pés, eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar essa tarde, amém? Eu não vou conseguir chegar lá onde é que eu queria chegar. Mas a Bíblia Sagrada fala que quando Davi está voltando, ele encontrou com alguém da casa de Saul. E Davi disse assim: olha, vai atrás de Seba, porque ele vai nos fazer mais mal do que Absalão. Aí ele manda, e Seba, ele vai para dentro de uma cidade.
Aquela cidade, meus queridos irmãos, onde existiam pessoas fiéis, iam sofrer consequências do erro de Davi. Mas lá dentro existia uma mulher sábia. E por causa da sabedoria desta mulher, foi salva ela e foi salva toda a cidade. E eu tenho que parar, irmãos. Infelizmente eu tenho que parar. Já são 1h32. Eu preciso parar. Mas Deus está falando com alguém aqui nessa tarde. Deus, meus irmãos, Ele não falou comigo quem, mas Ele está falando especificamente com pessoas desse lado aqui. Não sei com quem, mas Deus está falando aqui com pessoas especificamente do lado masculino. Pessoas que vão meter a mão no plano que Deus tem para a sua vida, e a coisa vai ficar muito mal lá na frente. Muito mal, muito mal. Muito mal. Muito mal. Amém. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero louvar o teu nome, Senhor, nesta tarde, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade. Eu quero te louvar, ó Deus bendito, por tudo quanto o Senhor realizou neste lugar, quando as portas deste santuário foram abertas, e os teus primeiros filhos adentraram, Senhor, a este santuário e dobraram os teus joelhos, para te buscar em oração, meu Pai. Quero te louvar, ó Deus, por cada hino, pela palavra que foi ensinada, pelos testemunhos e pela palavra, Senhor, que foi nos pregada no término deste trabalho. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, esta mensagem, ó Deus querido.